Essa reflexão está baseada aqui no livro de Salmos, né? Que vocês viram aí a mensagem, o Salmo 136, no versículo 16, né? Ela diz o seguinte, olha só o que diz a palavra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus, né? Mensagem aí abençoada, poderosa. Salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus e profeta, né? Aqui ele está se referindo justamente como ele coloca na primeira pessoa, ele se coloca, ele estava se referindo, glorificando a Deus pela sua onisciência, né? Glorificando a Deus pela sua onipresença e por tudo saber, tudo que ia acontecer, né? E o Davi, ele declara, faz essa declaração aí abençoada, que vocês estão lendo aí, aqui na frente da tela. Pois é, irmãos, os meus olhos viram meu corpo ainda informe. Informe, sem nenhuma forma, antes de ser formado. Os olhos dele viram. Por que eu escolhi esse versículo? Porque para despontar, né, elas pontuar a questão das pessoas que pregam, né, e bate pé junto mesmo que estava lá no céu antes da terra ser formada, por causa de versículos semelhantes a esses, né? Quando aqui o apóstolo Davi, semelhantemente a Moisés em Gênesis e ao profeta Zacarias, eu falo esses três porque são as pessoas que eu mais examino assim diretamente, mas por certo deve ter outros versículos nas escrituras sagradas, Torá e etc., que falam a respeito dessa vida. Eu vi algo assim semelhante em Jó também, falando a respeito. E retirando esse sofisma, né? Para quem não sabe, sofisma é o engano, de que nós fomos criados antes da fundação do mundo, senão na onisciência de Deus. O salmista está dizendo que os olhos deles viram o nosso corpo ser formado antes de ele existir. O corpo informe. Mesma coisa a gente vê também, né, em Gênesis, lá o Senhor falando já não mais sobre o ser humano, mas sobre a terra. E a terra era sem forma e vazia. Olha só, sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia? Não existe. Você pega uma bola, por exemplo, a bola tem uma forma, né? Uma forma oval, ou quase oval, esférica. Tá? Essa é a forma dela. Dentro do ar da bola não tem nada. Se você tirar a forma da bola, ela fica sem forma e vazia. Essa era a condição da terra na mente de Deus. A terra era sem forma e vazia. Nós, seres humanos, fomos formados na onisciência de Deus antes mesmo de existir. Que essa dúvida seja derrimida aí para os irmãos. Eu falo isso porque vejo que é de importância, que às vezes as pessoas começam, e não é uma crítica quanto mais aí a pessoa não, entendeu, amiguinho? A ninguém, entendeu? Eu acho que a gente não pode estar corrigindo geralmente as pessoas, mas os rudimentos, né? Os dogmas, as expressões
os pensamentos que são contrários à doutrina de Deus. Porque se tudo vale, fica complicado, né? Cada um que pega assim uma interpretação e joga, e aí a gente fica até difícil, né, entender as escrituras como elas são. Eu tenho meditado que uma das maiores dificuldades da igreja hoje é entender todo o preterismo completo, como ele já se cumpriu, né? E aqui eu falo preterismo não como doutrina, não, viu? Caia fora todos aqueles que acham que preterismo é uma doutrina. Preterismo é vontade de Deus, se cumpriu e pronto, acabou. Não é uma doutrina semelhante ao futurismo, ou que o pessoal se colocam ali mesmo e colocam na igreja como uma doutrina. Não é. Tanto sim que nós aceitamos, eu por exemplo aceito, quem pensa ao contrário, desde quando seja uma nova criatura, né, ter nascido de novo como irmão. Porém, vou divergir exatamente dessa situação, entendeu? Dessa situação de ensino, porque é um ensino que não tem sentido, né? Vai de encontro à vontade de Deus. Igualmente a questão do ensino da que chama predestinação também, né? Que leva Deus a criar algumas pessoas para destruição e outras para não, baseada justamente em versículo bíblico, né? Imagina aqui, ó, é só um detalhezinho. A Bíblia fala que Deus fez o homem, até o ímpio, né, pro dia mal. Agora, Deus criou o ímpio na sua inteireza, na sua vontade de criar o ímpio? Não, amigo. O ímpio foi consequência da vontade do próprio homem que Deus colocou. É difícil de vocês entenderem isso, porque Deus não queria e não quer robô atrás dele. Senão ele já tem milhares e miríades de anjos que fazem esse papel. Foram criados por Deus para cumprir a sua vontade. Deus não desejou isso para o homem. Deus desejou o homem voluntário. Desejou o homem com voluntariedade. Por isso todo esse processo de gênese, de queda, entendeu? De vinda do Senhor ao mundo, tá? De eleição dos judeus, da adoção dos gentios, né? De todo esse procedimento que no momento que somos adotados, lógico que somos filhos, né, de Deus também. Então todo esse procedimento aí é um procedimento bacana, legal, porque mostra um Deus justo. No momento que você diz que Deus criou o homem, uns para a perdição e outro para a salvação, você está fazendo um Deus déspota, um Deus que se agrada na maledicência. Porque você diz que ele criou, mas isso baseado em um texto que está lá. Deus criou porque no momento que a luz é criada, tá? As trevas se opõem a ela, tá certo? A própria criação determina essa situação. Quando Deus... Pois, então, quando Deus criou o mundo, ele disse: haja luz, pois havia trevas sobre a face do abismo, a escuridão. Então Deus da escuridão trouxe a luz. Essa é a grande realidade. Quando o ser humano desobedeceu a Deus, ele trouxe para si, para o Éden, por isso foi expulso dele, as trevas. Porque no Éden não havia trevas, havia luz. O homem, com a sua atitude carnal, entendeu? Trouxe as trevas para o paraíso. Portanto, amigo, a ideia sua de se achar
salvo antes da fundação do mundo. Com licença. Pois é, de se achar salvo antes da fundação do mundo. E que Deus criou você para a salvação. E quem não está nele para a perdição, é um sofisma. É um sofisma, porque como Deus está no domínio de todas as coisas, é óbvio que toda esse amaranhado de coisas partiu dele e é sustentado por ele, mas com as suas regras, né? Com as suas regras da justiça, do amor, né? E essa que é a verdade. Não tem como eu admitir que eu sou salvo e que aquele camarada que está lá perdido é porque Deus quis que ele fosse. Você já parou para pensar nisso, nessa situação? Complicado, né? Mas eu posso aceitar que aquela pessoa tem oportunidade de mudar e não quer mudar. Ele tem a oportunidade de não aceitar e não quer aceitar. Afinal de contas, não foi assim como com todos nós. O apóstolo Paulo, ele fala lá para os Efésios, né, que outrora viviam em trevas, alheio à vontade de Deus, fazendo o que por vontade era a sua própria vontade, né, que era uma vontade separada das coisas de Deus. Até que o evangelho foi alcançado, né, a porta foi aberta. E não foi assim automático, pá, a porta abriu e entrou na nossa cabeça e ficou, não. Isso tem um projeto, o Evangelho, ele precisa ser recebido, né, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E através do Evangelho a pessoa se conscientizar de que o que é a natureza de Deus, quem é Deus, né? Porque se nós não conhecemos, precisamos antes conhecer quem é Deus. A gente sabe que tem muita gente que está na religião aí que não conhece Deus, né? Pode até conhecer de ouvir falar, né? Mas um filho que conhece Deus de ouvir falar não é tão bem filho assim. A gente precisa ter experiências com Deus, né? Deus precisa tocar e essa principal característica nesse tocante é o novo nascimento. É aquilo que era ruim que agora é bom. Aquilo que não prestava, que hoje presta, e aquilo que prestava, que hoje nós odiamos, detestamos. Isso é o novo nascimento. É algo que é um milagre que ocorre quando nós entendemos que precisamos estar renunciando à nossa vida cotidiana através da pregação do Evangelho. Para completar aqui, eu quero fechar com um texto, né, do apóstolo. Todos nós somos unânimes, né, que o apóstolo Paulo é um grande pregador. Nós da graça, os que não são, sabe que Paulo foi o grande pregador, um divisor de águas na pregação, tanto para os judeus, que ele também foi chamado para pregar, lá em Atos fala a respeito disso, né, como para os gentios. E ele nos ensina o seguinte, que em uma casa, em uma grande casa, existem vasos para a honra e vasos para a desonra. Isso é verdade. Esse texto, se parasse aí, a gente poderia até usar esse termo. Não, aqui Paulo dizendo que existe vaso para a honra, vaso para a desonra. Mas o segundo parte do versículo que eu acho maravilhoso, que desfaz assim por terra toda essa questão aí de linhagem boa e linhagem ruim, semente boa, semente ruim, de semente boa e semente ruim, é justamente a segunda parte que ele diz. Eu vou botar o versículo inteiro para que a gente entenda, porque eu tive que dar um pause aqui. Até mesmo para a questão do meu raciocínio. Numa grande casa, há vasos para honra e para desonra. Mas, se alguém
se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, preparado e idôneo para toda boa obra. Glória a Deus. Amém. Então aqui a gente vê claramente que não se trata de perdição e está na perdição. Se trata de purificação. Essa é a vontade que eu sempre bato aqui, que vocês às vezes não entendem. Ninguém pode ser salvo por sua vontade. É óbvio que não, amigo. Ninguém pode ser salvo pela sua vontade, porque quem fez esse sacrifício foi Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele abriu a porta e nos aconselha a buscar esse caminho e permanecer nele até o fim das nossas vidas, né? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será no horizonte o seu lar? Hoje você tem escolha, amanhã pode não ter. Você tem aqui um versículo de um hino cristão, né? Que é muito conhecido e que dá uma ideia, assim, uma nuance a respeito do que nós realmente precisamos estar vivendo. O Senhor nos conheceu antes de nós sermos criados. E isso não é só para os que estão ao lado dele, para todos. Deus conheceu o ímpio também, amiguinho. Deus conhece a vida do ímpio tudo, Deus sabe, diz que os olhos do Senhor andam por toda a terra, percorrendo toda a terra, né? Procurando aqueles que lhe agradam, aqueles que fazem a justiça, praticam a justiça. Eu não me lembro bem onde está esse versículo, mas se lembrar eu vou tentar colocar ele aqui. Um grande abraço, amigos, para todos vocês. Fiquem com Deus e eu espero que tenha esclarecido essa questão aí. Diga não à predestinação, tá? Ainda que a Bíblia fala predestinação, vamos entender que tudo isso aí é na mente de Deus, tá? Predestinados na mente do Senhor. A gente pode até entender em parte que os judeus foram predestinados para a salvação, mas podemos entender também que muitos foram perdidos, né? Muitos foram perdidos. Houve a necessidade da separação do trigo e do joio em 70 DC com a destruição de Jerusalém. E os joios eram pessoas que estavam também dos judeus. Hoje, na graça, né? Nós temos também esse caminho a seguir. Não precisamos estar criando, né, algo, uma doutrina que não existe para sermos alcançados por Deus. Um grande abraço, boa tarde, bom dia, boa noite.